Fala pessoal, aqui professor Pedro Gustavo. No vídeo de hoje então estaremos falando sobre a banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e relacionando ela, com um concurso de processo seletivo, na verdade, de CTSP e CBA-PM da Brigada Militar. Tivemos a contratação aí, publicação em Diário Oficial do Estado aqui do Rio Grande do Sul, onde a banca foi contratada para realizar esses processos seletivos. Acreditamos que em breve já teremos a publicação de editais desses certames. O que eu gostaria de trazer aqui para vocês? Algumas peculiaridades desta banca, algumas características que vão torná-la diferenciada das demais bancas. Então, você, candidato, tem que estar preparado, tem que já estar ciente de como vai ser cobrado os assuntos na prova. Vai mudar um pouco do que você está acostumado, tá? Bom, primeira coisa que eu posso dizer, fazendo então uma pesquisa, a gente deu uma estudada sobre o assunto, procurando várias fontes, pessoas experientes, e a gente conseguiu então pegar aqui algumas características para estar repassando para vocês. A primeira delas, a forma de realizar as perguntas, de fazer as questões, elas são baseadas muito em estudo de situações, estudo de caso, tá? Essa é uma característica marcante da banca FGV. A outra questão é que o candidato, em qualquer questão que ele for fazer sobre qualquer assunto, lembrando que a gente não tem português nos processos seletivos da Brigada Militar, mas nós temos questões técnicas e também questões na área jurídica. E nesse sentido, vai demandar interpretação do candidato, interpretação no enunciado e nas alternativas. Tá? Por que isso? Porque são enunciados longos, enunciados prolixos. As alternativas também, elas são longas, tá? Com textos longos e explicativos. Então é uma prova que acaba se tornando cansativa e demanda a atenção total do candidato no interpretar e entender o que está sendo cobrado. É importante também que ele treine essas questões. Tá? Essas alternativas são de múltipla escolha, tá? São alternativas ali que elas vão da letra A até a letra E, geralmente 5 alternativas. Tá? Esse é o padrão de questão. Nós temos a informação também que essa banca já elaborou muitas questões. Nós temos ali o levantamento que são 200 mil questões elaboradas pela FGV. Então eles têm bastante experiência em concurso público, principalmente concursos públicos estaduais e federais. Não é muito comum ver a FGV realizando concursos e ser contratada em concursos municipais de prefeitura. Tá? Geralmente a gente vai ver ali IBGE, Ministério Público, Ordem dos Advogados, OAB. A prova da OAB é feita pela FGV, já tem um histórico longo. Então são bastante inclinados para essas áreas. Nas carreiras policiais, provas policiais, não é comum tu encontrar muita coisa. Atualmente, se eu não me engano, para o curso de oficiais, de formação de oficiais, o concurso de um estado, não recordo se é Rio de Janeiro ou São Paulo, houve a contratação. Está em fase inicial de edital, se eu não me engano. E nós tivemos aqui, então, recentemente, a Brigada Militar contratando a FGV. Então, nós temos uma tendência dela estar migrando para as áreas policiais. Ok? Mas a gente já consegue extrair, ter um extrato, fazer um raio-x de como pode ser cobrado as questões, qual é o padrão. Ele já tem um padrão de questões. Tá? O que eu gostaria de falar também? A questão das questões de nível médio. O que é cobrado? O que cai? Bom, lei seca. Lei seca ela vai cair, mas sem doutrina e sem jurisprudência. Tá? O que é importante a gente falar? Vai ter lei seca, pelo que a gente tem analisado, que a gente analisou dessas provas da FGV, que são várias. Sim, tem, mas elas têm menos letra de lei, são voltadas a casos e problemas práticos, estudos de situações que vão demandar do aluno, do candidato, uma análise crítica das alternativas. Ele vai buscar sempre a alternativa que é mais correta para resolver aquela situação apresentada com base no assunto que está sendo cobrado, seja um assunto de área jurídica ou seja um assunto da área técnica policial militar, exemplo, notas de instrução e procedimentos operacionais padrão da Brigada Militar. Tá?
A distribuição dessas questões geralmente tem questões de nível fácil, médio e difícil. Por serem questões longas, como a gente já falou, é importante que você faça primeiro as questões de nível médio, fáceis e médias. E deixa as mais difíceis para depois. Porque é bastante comum a gente ouvir isso dos concurseiros, que a prova é extensa, cansativa, muitas vezes, e ele não conseguiu fazer todas as questões porque faltou tempo. Então isso demanda que você treine essas questões. Como a gente falou, se tu fizer uma pesquisa na internet, né, tu vai achar várias questões da FGV na área jurídica, na área que tu procurar ali, que seja do teu interesse de estudo. Tá? Como eu falei, 200 mil questões, tem questão pra caramba para te pesquisar. Então tu consegue treinar e se acostumar com essa banca. Temos tempo para isso. O que mais? Nós temos aqui a questão também, né, que não é comum ter pegadinhas, chamado pega-ratão, né, que a gente usa esse termo. Não tem pega-ratão, a FGV não é comum eles fazerem pega-ratão, tá? Mas por serem enunciados longos, demandam a tua atenção, ok? Na hora de fazer a resolução da questão. As questões, como já tinha falado, tem muita aplicação prática para o cargo que está sendo exigido, então eles conseguem contextualizar isso. As questões, elas envolvem várias disciplinas, elas são interdisciplinares, então tu vai ver numa questão, às vezes, vários assuntos interligados. E, né, seria, em suma, isso, né? São questões, basicamente, que tem muito estudo de situação e enunciados longos, tá? Então a gente já, mais ou menos, consegue ter aí, né, um padrão, né, um raio-x do que são os concursos, né, as questões elaboradas pela banca Fundação Getúlio Vargas, FGV. Pessoal, então por hora a gente encerra esse vídeo aqui. Eu fico à disposição, redes sociais aí, @pgustavo.silva no Instagram, o nosso canal no YouTube, onde esse vídeo está sendo, né, postado, Professor Pedro Gustavo. Desejo bons estudos a todos e até a próxima.